Bom dia, gente. Bom dia. Então, como o Padre Carlos falou, me chamo Sérgio, sou casado, tenho 2 filhos, aliás, tenho 3 filhos, porque minha esposa perdeu um neném há 2 anos atrás. Sou casado com a Jaline, que está ali atrás, está me acompanhando. Ela também é catequista. Na verdade, ela é a minha inspiradora para ser catequista. É ela que começou esse caminho na catequese. Embora eu já tenha esse apostolado pelo Facebook, pela internet, já há uns 8 anos que eu tenho essa página chamada O Camponês, que é uma página que, de uma certa maneira, também é uma página catequética. E há uns 2 anos atrás eu comecei essa fanpage no Facebook chamada Pequenas Catequeses, que é onde eu partilho pequenas reflexões que são um transbordamento desse meu trabalho como catequista, que eu comecei há pouco tempo também. Eu sou catequista, eu tenho 2 turmas de Cristo. Eu até falei para o padre, quando ele me chamou, eu falei: padre, eu sou catequista novato. Estou começando a aprender agora a catequese, estou mesmo. Embora eu já tenha esse tempo de apostolado na internet e já participo da igreja há um bom tempo. Participei durante 10 anos da renovação e lá eu era formador também da Escola Paulo Apóstolo. Então, quer dizer, já tinha essa semente de catequese dentro de mim já há um bom tempo. E eu comecei a ser catequista. Veja bem como eu fui desafiado a ser catequista pelo Facebook. O padre falava aqui da importância das redes sociais para poder plantar coisas boas também. Rede social tem muita porcaria? Sim ou não? Sim. Como a gente perde tempo em rede social, né? Partilhando coisas, às vezes não é nem porcaria, mas é coisa inútil, que não vai acrescentar nada na vida de ninguém. Mas eu tinha um amigo no Facebook chamado Paulo Coimbra, e um dia eu estava lá no Facebook reclamando pra caramba, eu estava reclamando de alguma coisa, que às vezes eu reclamo muito. Eu estava reclamando alguma coisa até de paróquia, de igreja, sei lá, estava reclamando. Aí o Paulo Coimbra falou comigo: Sérgio, você tem uma página onde você partilha um monte de coisa que serve de conteúdo catequético. Você vive no Facebook partilhando coisas que servem de conteúdo catequético. Por que você não sai desse Facebook, não para de reclamar e não procura sua paróquia para você ser catequista lá? Olha que paulada que eu me dei com meu amigo. E de fato, eu sou uma pessoa que eu tenho que me controlar no Facebook, porque eu tenho essa tendência de passar muito tempo nas redes sociais, né? Eu tenho 2 apostolados no Facebook, e atualmente eu estou afastado do Facebook, porque eu estou fazendo a quaresma e não é nenhuma penitência. A penitência foi outra, que a gente não deve falar de penitência, né? Mas eu preferi ficar longe do Facebook na quaresma de São Miguel Arcanjo, justamente para eu poder, ter um tempo de recolhimento, porque essas coisas, o Facebook, o principal problema do Facebook é impedir da gente ter uma vida contemplativa. A gente fica preso no mundo virtual e acaba não tendo uma vida profunda de oração. Quem é que rezava mais antes das redes sociais? Eu rezava muito mais. Eu, com certeza, hoje, quando eu acordo, eu já quero entrar na minha página assim, lá para ver como é que está o movimento da minha página. Antigamente eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era pegar a palavra para fazer meditação diária. Então, gente, vocês desculpem que eu tenho déficit de atenção, estou começando a falar alguma coisa. Então, olha só, eu estou afastado do Facebook por causa disso, mas foi por conta do Facebook, de um amigo de Facebook, que eu procurei a paróquia. Mas antes ainda, eu fui, vamos dizer assim, seduzido pelo testemunho da minha esposa. Minha esposa, a gente ficou muito tempo afastado da paróquia, a gente frequentava a missa aos domingos, mas a gente não estava inserido na paróquia. Então, a primeira coisa que eu já falo, que o tema da minha palestra é catequese, encontro com uma pessoa, a primeira coisa que eu posso dar um conselho para algum catequista é esse: não
fujo da vida paroquial. Você ficar longe da vida paroquial é uma coisa péssima para a vida de uma pessoa, de um católico. Eu fiquei assim, muito tempo afastado da vida paroquial. Eu participava de uma comunidade, tudo, mas longe da paróquia, longe das pastorais, longe do convívio da comunidade, longe do meu pároco. Eu ficava perto de padres, mas não perto do meu pároco. Então esse retorno à vida paroquial, a catequese me trouxe de volta para a vida paroquial. E a vida paroquial, na vida paroquial, é onde a gente tem, como diz o Papa Francisco, é onde a gente pode viver a cultura do encontro. A cultura do encontro com a comunidade. A gente passa a viver dentro da comunidade. E é dentro da comunidade que a gente é moldado, não é? Viver no Facebook, ser cristão de Facebook é moleza. Mas dentro da comunidade que a gente é moldado. Sabe por quê? Porque a comunidade é onde a gente experimenta de verdade o corpo de Cristo, a igreja como o corpo de Cristo, e a gente é moldado. A gente é moldado dentro da comunidade. E eu observando, a minha esposa retornou primeiro à paróquia antes de eu retornar, e ela retornou, e eu vendo a realização dela como catequista, eu já surgiu dentro de mim o desejo de ser catequista. E não foi fácil voltar a ser catequista, ter que voltar para a paróquia, porque eu era muito orgulhoso. Eu achava assim, pô, eu tenho um apostolado, sou certo camponês, né? E lá dentro da paróquia, sabe o que eu era? Eu era só mais um catequista. Eu era um catequista no meio das outras catequistas. E eu fui lá, peguei minha turminha de catequese, de crisma, de 13 crismandos, e fiz a minha experiência como catequista e percebi, aqui é o meu lugar de Deus. Aqui eu me sinto realizado. Porque eu já tinha essa vocação. Mas eu estava afastado da paróquia. Então, dentro da paróquia, eu descobri verdadeiramente a minha vocação. Então, quando o padre me chamou agora para engajar na pastoral familiar, porque paróquia é assim, se vocês ouviram o padre falar aqui, ele tem não sei quantas mil atribuições. Aí você, quando coloca, você está aqui fora. Quando você coloca o pé aqui dentro, aí o padre já vem e te dá 10 bilhões de funções. É verdade, não é? Na paróquia ninguém fica parado, não é? Então eu já cheguei com um ano e pouco de catequese, eu já me chamaram, faz isso, faz aquilo outro. Então eu falei, padre, eu vou para o pastoral familiar assim, desde que eu não saia da catequese. Da catequese eu não abro mão. Por quê? Porque é onde eu alimento a minha vocação. Então foi assim que eu me tornei catequista. Me tornei catequista porque, primeiro, eu levei uma paulada na cara do meu amigo, para de reclamar e procura a paróquia. E porque depois o testemunho da minha esposa brilhou para mim. Então eu voltei para a paróquia por causa disso, e hoje eu sou catequista. Eu estou aqui porque eu sou um catequista, né? Falando para vocês, e muitos de vocês têm mais experiência do que eu na catequese. Eu sou, na verdade, sou irmão de vocês de catequese. Então, por isso que eu aceitei esse desafio. Eu não sou um grande conferencista. Eu estou aqui para partilhar a vida com vocês. Eu estou aqui tanto para beber junto com vocês do que vai acontecer aqui nesse dia. Eu estou tão empolgado em falar quanto em participar desse dia. E conhecer o padre, conhecer o Pablo também, que era um grande amigo meu do Facebook. Então, o tema da minha palestra é esse: catequese, um encontro com uma pessoa. Então, gente, para poder falar desse tema, eu vou voltar um pouquinho no tempo e vou falar um pouco da nova evangelização. Alguém já ouviu falar da nova evangelização? Que é um termo que o Papa João Paulo II falava muito. O que é nova evangelização? Alguém pode me falar aí? O que significa nova evangelização? Por que o Papa falou de uma nova evangelização? O Papa João Paulo. Justamente. Isso. Novos métodos, novo ardor, novas expressões. Mas por que nova? Porque o mundo precisa de uma nova evangelização.
O Papa... Oi? O que falou? Novos desafios, justamente. O Papa João Paulo II, ele fez do pontificado dele, ele consagrou o pontificado dele a aplicar aquilo que a igreja havia refletido e decidido no Concílio Vaticano II. E o Concílio Vaticano II foi um concílio que ele não desprezou o passado da igreja, mas foi um concílio que, como disse o Papa João XXIII, ele abriu as janelas da igreja para que os ventos dos novos tempos entrassem. Não para renovar a igreja, porque a igreja precisa ser renovada, porque a igreja ela é renovada pelo Espírito Santo, mas para que a igreja pudesse dialogar também com o mundo moderno. E para isso precisava usar o quê? Novos métodos, novas expressões e um novo ardor. E o Concílio Vaticano II ele tem 3 documentos, que são os documentos, não vou dizer que são os mais importantes, mas são os documentos mais impactantes. Vamos dizer outros aí que o mais impactante foi o da liturgia, né? Mas esses 3 documentos foram muito importantes. A Lumen Gentium, que é um documento que fala sobre o quê? Sobre a igreja. Sobre a igreja. A igreja, o concílio olhou para a igreja com uma nova perspectiva. E, gente, quando eu falo novo aqui, já estava tudo decidido lá atrás, desde que o nosso Senhor fundou a igreja. Mas a igreja começou a refletir sobre ela mesma, sobre o seu papel no mundo moderno. Né? Porque a igreja, embora muita gente fale aí contra o mundo moderno, a igreja não é contra o mundo moderno. A igreja procura entender e dialogar com o mundo moderno. Então, por exemplo, vocês acham que antes do concílio a gente conseguiria encher uma sala assim, uma quadra assim, cheia de leigos catequistas? Não. Porque a igreja, por exemplo, passou a olhar os leigos de uma forma diferente, não foi? O magistério pós-conciliar disse que o leigo é o protagonista da nova evangelização. Isso tudo começou com a Lumen Gentium. É claro que existiu um movimento já leigos antes do concílio, mas o concílio impulsionou os ministérios leigos, o serviço leigo. Por exemplo, quem que trabalha? Tem gente aqui que trabalha em loja, tem gente que trabalha no colégio, deve ser muita gente. Tem gente que trabalha em colégio, tem gente que trabalha em faculdade, tem gente que trabalha em escritório de contabilidade. Tem. O Padre Carlos trabalha no mundo? Sim ou não? Não. O Padre Carlos trabalha na igreja. A igreja está no mundo, então ele tem que se movimentar nesse mundo. Mas olha só. Nós somos os protagonistas da nova evangelização, por quê? Porque nós estamos no mundo, não é verdade? Nós evangelizamos no mundo. Evangelizar na sacristia é fácil? Na sacristia é fácil, eu acho fácil. Aqui dentro falar de Jesus para você, para mim é moleza. Agora lá no escritório de contabilidade, meu amigo, não é fácil falar de Jesus. Não é fácil evangelizar, não é fácil testemunhar lá dentro do escritório de contabilidade. Porque falar de Jesus é até fácil, agora testemunhar, como é que é o lema do nosso congresso? Santidade, o rosto mais... Santidade, o rosto mais belo da igreja. Santidade é o rosto mais belo da igreja. Então, olha só, o leigo é protagonista da nova evangelização, por quê? Porque o leigo está no mundo, o padre não vai estar no escritório de contabilidade. O padre, estou falando de escritório de contabilidade, porque eu trabalho no escritório de contabilidade. O padre não vai estar nos colégios, na faculdade, ele não pode estar em todos os lugares. Mas nós, leigos, podemos estar em todos os lugares. Então, a Lumen Gentium fala disso. Tem outro documento que é importantíssimo, Dei Verbum, que ele fala
que vai falar justamente disso, que a transmissão da fé, a transmissão da palavra de Deus, não é simplesmente a transmissão de um conteúdo, mas a transmissão de quê? De uma palavra. E essa palavra é uma P. E quem é essa pessoa? Jesus. Essa pessoa é nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, catequistas, nós não somos transmissores de conteúdos. Nós não somos transmissores de conteúdos. E quantas vezes a gente fica parado nisso, não é? Fica parado, esse método é melhor, a gente vai fazer isso, fica parado em regrinhas. Esse livrinho é melhor, esse aqui, esse aqui. Gente, tudo isso é importante. Não estou falando que livro, que método, que conteúdo não é importante. Claro que é importante, se não fosse importante, a igreja não teria que assim. Mas o mais importante é a transmissão da palavra, é a transmissão de um testemunho, é a transmissão de uma experiência. Que experiência é essa? A experiência daquela pessoa que teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. Nós, catequistas, não somos transmissores de conteúdo. Quem tem que transmitir conteúdo é o professor de cursinho pré-vestibular. Nós somos transmissores de uma experiência, do mergulho no mistério, do mergulho no mistério maior que é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós não podemos admitir um catequista que não faça essa experiência de mergulhar no mistério de Cristo. Nós, catequistas, somos por excelência aqueles que precisam mergulhar no mistério para sermos transmissores desse mesmo mistério. Termos vida interior, termos vida de oração, uma vida sacramental profunda, de silêncio, de oração profunda, de meditação, de solidão. Gente, dá para viver um mergulho no mistério de Deus sem silêncio? Não dá. Dá para viver uma vida sacramental profunda sem ter uma vida de oração comprometida? Se você chega na missa com o coração agitado, pensando em 1000 coisas, sem durante a semana toda não ter feito um momento de oração, se o Santíssimo está mais exposto, você passa diante dele, não reza. Aí quando chega na igreja, é aquela tragédia. Passa diante do Santíssimo exposto, faz aquela... Não faz nem a reflexão, né? Faz aquele negocinho assim que é ridículo. Muitas vezes a gente vê catequistas fazendo isso. É triste. Por quê? Porque não tem uma vida de oração comprometida. Vive a semana toda pensando em tudo. Aí chega na missa que é assim um São João da Cruz. Não vai ser. Nunca. Então, para sermos transmissores de uma pessoa, de um testemunho, de uma experiência, de uma fé que é calcada num acontecimento, é preciso que a gente tenha uma vida de mergulho profundo nesse acontecimento. Quem tem um bom catequista é o catequista que estuda muito, mas só estuda muito quem reza muito. Quem vai querer pegar aí um livro profundo de teologia sem rezar? E pior de tudo, se o cara também começar a mergulhar muito na teologia, aí os seminaristas estão aí para falar. Perde o quê? Perde a fé. Estuda e não reza, daqui a pouco não tem fé. Por isso é que São Bento falava, ora et labora et legere. A gente só para no trabalho e oração, mas tem o legere também, estuda. Mas você precisa estudar, como dizia lá o grande teólogo lá, von Balthasar, ou como dizia o Papa Bento XVI, o teólogo, é preciso fazer uma teologia de joelhos. Teologia de joelhos. Aliás, é preciso fazer tudo de joelhos na igreja. Tudo precisa partir da oração. Tudo precisa partir de Cristo. Tem até um documento da igreja que chama-se Partir de Cristo. Tudo na igreja precisa partir de Cristo. Porque se não parte de Cristo, é vazio.
Então, a Dei Verbo, ela é importante por causa disso. Porque ela vai falar, essa palavra é uma pessoa. E a transmissão dessa palavra é a transmissão de uma experiência. É a transmissão de uma fé vivida como um acontecimento. Um acontecimento que não ficou no passado. Um acontecimento que toma toda a nossa vida. Então nós somos catequistas tomados por um acontecimento. Que acontecimento é esse? O encontro com Cristo. O Papa Bento XVI, ele diz, lá no começo do documento dele, da encíclica dele, Deus é Amor, o que ele diz? No início do ser cristão, não há uma ética, uma ideia, mas há o quê? Um acontecimento. Que acontecimento é esse? Um encontro. Um encontro com quem? Com Cristo. E esse encontro com Cristo se dá onde? Na igreja. Pelo amor de Deus, gente. O encontro com Cristo se dá onde? Na igreja. A gente encontra Cristo na igreja. Então, esse é o início da fé. O início da fé é um encontro. A gente, quem não tem fé não pode ser catequista. E quem não se encontra com Cristo não tem fé. Não é verdade? Então nós catequistas precisamos estudar nossos livrinhos, nossos métodos, precisamos dos nossos videozinhos, precisamos dos nossos slides, precisamos ou não precisamos? Eu estava conversando hoje de manhã com a Janine, a gente tem uma dificuldade lá porque a gente não tem como é que chama o negócio lá daí? Data show, nós não temos data show lá. Mal nós temos um quadro para escrever. Material de apoio faz falta? Faz falta. Nós não temos uma televisão para passar vídeos. Às vezes a gente queria passar vídeo. Não temos condições de passar vídeos. Mas é isso que impede a catequese de acontecer? Não. O material de apoio é importante? O método é importante? A pedagogia é importante? As regras são importantes? O conteúdo é importante? Mas é o mais importante? Não. O que é o mais importante? O mais importante é a experiência que nós temos com Cristo, de encontro com Cristo, na igreja. Na igreja. Por isso, eu acho que eu já podia até parar por aqui. Porque você já respondeu tudo o que você respondeu. A catequese é isso. É um encontro com uma pessoa. É a transmissão do encontro com uma pessoa. Tudo isso que Jesus passou na sua vida, você precisa fazer o quê? Transmitir para os catecúmenos. Transmitir para os catequizantes. Isso é o mais importante. Gente, pensa bem. Tem como você falar, ensinar para o catequizante o que é a confissão, se antes você não conseguiu transmitir para ele quem é Jesus Cristo? Tem ou não? O que é a confissão? Você confessa os seus pecados, né? Confessa para quem? Para quem? Confessa para Jesus, na figura do Pai. Mas se o catequizando não sabe quem é Cristo, como que ele vai entender o que é confissão? Não vai. E a missa? Eu tive uma turma de crisma que eu falava da missa e parecia que eu estava falando de... sei lá, parecia que eu estava explicando a cultura japonesa para eles. E não fazia a mínima ideia do que era a missa. Não, e eles já tinham lido a missa. Mas o que acontece? Eles não tinham ainda a experiência do encontro com Cristo. Então não tem catequese sem antes o encontro com Cristo. Não existe catequese. Por isso é que o Rica, o que o Rica fala? Qual é a primeira parte do Rica? A introdução. No Rica é o quê? Não é o querigma? O querigma promove o quê? O conhecimento de Cristo. O querigma promove o primeiro anúncio. O anúncio da palavra.
São Paulo vai dizer o quê? A fé veio pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você anuncia Jesus Cristo morto e ressuscitado, né, esse primeiro anúncio é para que o catequizando, o catecúmeno, tenha esse impacto do encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. A gente não fica impactado quando se encontra com Cristo? Fica ou não fica? Eu fiquei impactado. Estou até hoje. Porque senão eu não estaria aqui. Né? São Francisco de Assis, quando se encontrou lá com aquele leproso, né? E ele foi lá, beijou as chagas daquele leproso, e ele percebeu o quê? É Cristo. Ele foi o mesmo? Nunca mais. Nunca mais. Eu tenho um livrinho lá em casa que é de quadrinhos, contando a vida de São Francisco. Depois que ele tem esse impacto do encontro com Cristo, é uma figura muito bonita, né? Ele olhando para o céu, ele falando assim: como poderá Francesco Bernardoni ser a mesma pessoa daqui para frente? Não dá, né, gente? Depois desse encontro com Cristo, não dá. Santa Teresinha, aquela menina de 13 anos, né, que quis lá entrar para o Carmelo com 15 anos. Por quê? Porque ela sabia quem era Jesus. Não é? Com 15 anos foi lá aos pés de São Leão XIII, chorando, porque queria entrar para o Carmelo com 15 anos e só podia entrar com 18. Por quê? Porque fez a experiência de Cristo. Os santos, nada mais, nada menos, são pessoas que fizeram essa experiência profunda com o nosso Senhor Jesus Cristo. E viveram a partir dessa experiência. Os santos são os melhores modelos de catequista. São os nossos melhores catequistas. Tanto é que São Francisco falava assim: pregue, se necessário, use palavras. Né? São Francisco passava por uma vila com os irmãos e aquela vila toda se convertia. Por quê? Porque o testemunho de santidade exala o perfume de Cristo. São Francisco catequizou muita gente? Converteu muita gente? Olha, e ele não era bom de conteúdo não. São Francisco era fraquíssimo de conteúdo. Porque o Papa falava com ele: meu filho, cria uma regra, meu filho. Você vai fazer perder esse monte de gente que está atrás de você. E ele não conseguia criar a regra. A regra só foi consolidada depois que São Francisco morreu, que foi São Boaventura. São Boaventura era bom de conteúdo. Era ou não era, Papa? São Boaventura era bom de conteúdo. São Francisco não. Mas São Francisco tinha o quê? Tinha a mística. São Francisco tinha a mística. E a mística, quem é mais conhecido hoje aí? São Francisco. Quem conhece São Francisco de Assis aí? E quem conhece São Boaventura? Porque São Francisco tinha a mística. Mas São Boaventura foi um ótimo catequista. Né? Foi um ótimo catequista, mas para poder desvendar as catequeses de São Boaventura é osso duro, não é? Então, gente, olha, o Papa fala dessa nova evangelização e o Papa João Paulo II, ele não sistematizou o que seria essa nova evangelização. Ele falou olhando para o concílio. Então, eu falei de dois documentos, a Lumen Gentium, da Dei Verbo, e tem um outro documento chamado... Como é que é o nome do documento do relacionamento do mundo, do diálogo do mundo? Gaudium et Spes. E Gaudium et Spes, que é outro documento do concílio, que fala do diálogo da igreja com o mundo moderno. Quer dizer, a igreja promove o leigo e diz que o leigo precisa dialogar com esse mundo. Gente, porque olha só, pensa bem, o catecismo da Igreja Católica também continua esse movimento que começou no concílio. 20 anos depois, no concílio foi elaborado um
o catecismo. Por que a igreja precisou de um catecismo 500 anos depois do catecismo tridentino? Por que precisava de um novo catecismo? Porque a doutrina mudou? A doutrina da igreja mudou, sim ou não? Não. Mas por que precisou? Isso, uma nova linguagem. Mas por que precisava de uma nova linguagem? Quem falou aí? Novos tempos. Novos tempos. Olha só, quando o catecismo tridentino é o mesmo catecismo romano, o Paulo é uma exceção aqui. Né? Quando o catecismo romano foi escrito, a sociedade, quando eu digo sociedade, eu estou dizendo da civilização ocidental, era toda católica? Não, quando o catecismo romano foi escrito, em 1500 e alguma coisa. A sociedade era toda católica? A Itália era toda católica? Quando foi escrito? Sim, gente. A Europa era toda católica. Já tinha começado o protestantismo, mas a sociedade ocidental era toda católica. Ele foi escrito por uma sociedade que era inteiramente católica. Os mais antigos aqui vão lembrar. Os pais. Antigamente, a gente não tinha roupa de missa? Não tinha? Antigamente tinha roupa de missa. Por quê? Porque todo pai levava os seus filhos todo domingo para onde? Para a missa. E era muito filho, né? Era o pai, a mãe e aquela penca de filho. 7, 8, 7, minha avó teve 9 e ainda botou 2. Tinha roupa de missa por quê? Porque todo mundo ia à missa. Então esse catecismo, eu estou falando aqui de um pouquinho antes do concílio, mas o catecismo romano foi escrito por uma sociedade que fazia a experiência da igreja. A igreja estava espalhada no mundo inteiro, a igreja estava espalhada nos costumes, na cultura. Todo mundo era culturalmente católico. Vamos falar a verdade. Aqui, no interior, só tem interior, né? É ou não é? É. Eu estou falando isso porque eu moro na roça. Lá onde eu moro é roça mesmo. Lá, a cidade inteira ainda é culturalmente católica. Mas aqui eu percebo que ainda tem um jeitinho de cidade do interior. Então isso ainda permanece. Então esse catecismo foi escrito por uma sociedade onde os pais educavam os filhos na fé católica. E não tinha outra opção. Ou você era católico, ou você era católico. Porque os costumes eram católicos, a cultura era católica, as famílias eram católicas. Agora, por exemplo, você vai para o Rio, você vê isso? Quem vai para o Rio vê uma sociedade católica, uma cultura católica, costumes católicos, cristãos. Então a doutrina da igreja não mudou, mas o olhar para a sociedade precisava mudar. Precisava mudar. Porque a igreja já não está falando para uma sociedade que é inteiramente católica. Não está. E outra coisa, vocês que são catequistas, eu que sou catequista, a gente já recebe crianças que são frutos dessa sociedade que já não é totalmente católica. É ou não é? Todos os alunos são educadinhos, bonitinhos, silenciosos. Aluno não, porque não pode falar aluno. Olha, eu ensinando métodos errados. Nós já não estamos numa sociedade católica. Nós já não estamos catequizando crianças que vão à missa todo domingo, não é verdade? Crianças que são... nós, na verdade, nós pegamos crianças que vêm de famílias desestruturadas, né? Então, por isso um novo catecismo, por isso uma nova evangelização. A doutrina é a mesma, o Cristo é o mesmo, a igreja é a mesma, mas a sociedade já não é a mesma. Então a igreja precisa olhar, nós como igreja, como catequizando, precisamos olhar para essa sociedade
para essas crianças que chegam nas nossas mãos, né? De uma maneira diferente. Não é mais. É uma sociedade paganizada. E olha que a gente ainda tem essa vontade. Imagina ser catequista no Rio. Né? Deve ser. Deve ser um desafio, né? Então, gente, olha só. A gente precisa ser não transmissor de conteúdo, mas transmissor de um encontro, de uma experiência, de um acontecimento. Mas como que a gente faz isso? É fácil? Dificílimo. Muito mais difícil do que transmitir conteúdo. Muito mais difícil. Mas aí eu lembro de um grande sacerdote da igreja que já faleceu, chamado Monsenhor Luiz de Tiussânia. E ele fala o seguinte, que todos nós, homens e mulheres, participamos de uma coisa que chama de experiência elementar. Todos nós temos sede de justiça, não temos? Todos nós temos sede de beleza, não temos? Nós não nascemos com isso. Deus fez com que nós nascêssemos com essa sede de justiça, sede de infinito, sede de beleza, sede de bondade. Nós nascemos com isso. No fundo, isso se traduz em quê? Sede de amor, mas sede de Deus. Por isso que o catecismo vai dizer lá, nos primeiros capítulos, quando fala da fé, vai dizer o quê? O homem é capaz de Deus. E Santo Agostinho vai dizer o quê? Senhor, criaste-nos para vós, no nosso coração anda inquieto, enquanto não repousar em nós. Todo mundo nasce com isso. O hindu nasce com isso, o budista nasce com isso, o pagão nasce com isso, todo mundo nasce. Essa experiência elementar é humana, é do homem. Todos nós nascemos com sede de beleza, sede de verdade. Todos nós queremos, em última análise, queremos ser felizes. Queremos ser amados, não é verdade isso? Gente, olha só. Essa experiência, hoje, ela está sendo abafada na nossa sociedade. Ela é abafada. Vocês sabem melhor do que eu, vocês são catequistas há mais tempo que eu. Vocês sabem que os jovens ficam dentro da sala, da sala da catequese, para participar do encontro, e ele não consegue mais identificar isso nele, não é verdade? Não consegue mais identificar, por quê? Porque veio de uma família desestruturada, não conheceu o pai, tem um trauma, porque está viciado em droga ou está viciado em tecnologia, isso está abafado dentro dele. Então como é que você vai transmitir para esse jovem que chega desse jeito, para essa criança que chega desse jeito, dentro da nossa sala de catequese, como é que você vai transmitir essa experiência que você tem para aquele jovem, para aquela criança, que você olha para ela assim, na hora que dá até um desânimo, como é que eu vou transmitir para essa criança? Falta o básico do básico para essa criança. Então, a nossa missão como catequista, por isso que eu digo, não é em primeiro lugar passar conteúdo. Em primeiro lugar, fazer sabe o quê? Escavar, abrir o coração dessa criança, tirar essas camadas de má educação, de vício, para fazer com que nós possamos atingir essa experiência elementar que essa criança traz dentro de si. Porque Jesus é a resposta para todas essas sedes. Cristo é a resposta. Gente, olha só, se Cristo não for a resposta para isso tudo, Cristo não é nada. Se Ele não for a resposta para toda essa sede que nós trazemos dentro de nós, e que as crianças trazem dentro dela, e que essa sociedade muitas vezes quer abafar, Ele é a resposta para isso. Então a nossa missão como catequistas, sabe, é ir arrancando essas camadas e chegando no coração dessas crianças. Porque muitas vezes a gente fala assim, a missão essencial dos pais é fazer o quê? As crianças precisam ser catequizadas em primeiro lugar por quem? Pelos pais. As crianças precisam receber uma educação básica. Quem precisa da educação básica? Mas isso é o quê? Isso é o ID, a realidade como é que é?
E só porque a criança chegou ali para nós, nas nossas mãos, longe do ideal, é que nós vamos falar, mas eu não vou ficar dando educação básica para essa criança. Se a gente fizer assim, o que vai acontecer? Vai ser mais um que não vai se encontrar com Cristo. Então, nossa missão como catequistas é fazer justamente isso. É ir arrancando essas camadas que a sociedade vai colocando na vida dessas crianças, na vida desses jovens. É chegar no coração deles com essa experiência que nós temos. Com essa experiência de Deus, com essa experiência de igreja, com essa experiência eclesial que nós temos, com essa pedagogia que já usaram conosco. Nós precisamos chegar nessas pessoas, nessas crianças. Nós não podemos pensar assim, não, isso aí é para encontro de primeiro anúncio. Deixa lá para renovação, fazer isso no grupo de oração. É isso que a gente tem que pensar? Não. Essas crianças são colocadas nas nossas mãos para que nós saibamos fazer essa escavação para chegar no coração delas. E como que a gente vai fazer isso? Vou voltar a esse mesmo teólogo. Tem um teólogo que se chama-se Von Balthasar. Ele fala que existe uma via chamada a via da beleza. A gente precisa, através da via da beleza, gente, olha só, não adianta você despejar conteúdo na cabeça de uma criança que não fez essa experiência. Não adianta você despejar normas, regras, morais. Não adianta fazer uma catequese moralista para uma pessoa que não fez a experiência básica, que é se encontrar com Jesus. A moral, ela parte dessa experiência, desse encontro. Moral sem mística, um sufoco. Né? Então, o Von Balthasar fala dessa via da beleza. O que é a via da beleza? Existem os três transcendentais. A beleza, a bondade e a verdade. E o Von Balthasar ele diz o seguinte, que a igreja já enfatizou demais a verdade e a bondade. E muitas vezes a catequese, a evangelização ficou moralista por conta disso. E ele propõe que, em primeiro lugar, nós façamos uma evangelização calcada na beleza, para mostrar para esses catequizandos, para esses catecúmenos, que a fé, ela é bonita, ela é bela, que nós podemos entrar para a experiência de Cristo através da vida da beleza. Não é verdade que a gente, mesmo que a gente esteja triste, sufocado, deprimido, quando a gente dá de cara com uma coisa muito bela, o que acontece? Não acontece um despertar dentro de nós, uma espécie de epifania. É quando você, sei lá, ouve uma peça de Bach, por exemplo, ou de Mozart. Você viu uma orquestra tocando uma peça de Bach, você faz assim. Por quê? Porque é a beleza. E você sente que atrás daquela beleza tem o quê? Tem uma beleza maior, tem alguma coisa maior. Isso traz de volta aquela experiência alimentar. Quem aí, quando, sei lá, está diante de uma obra de arte, eu me lembro, uma vez a gente visitou Tiradentes, né? E tem uma igreja lá que é belíssima e que a gente tinha que pagar para entrar, né? E a gente anda sempre duro. Aí, a Janine entrou na minha frente, eu não ia entrar. Ela entrou, pagou para entrar, eu estava do lado de fora. Quando ela entrou naquela igreja, eu escutei do lado de fora assim. O negócio era tão bonito, mas tão bonito. Quando eu entrei, ela estava em prantos diante daquela beleza. Gente, essa beleza faz com que a gente possa acessar de novo essa experiência elementar da sede de justiça, da sede de beleza, da sede, em última análise, da felicidade, da sede de Deus.
Então a gente precisa entrar por essa via para poder atingir aqueles que chegam na nossa mão, muitas vezes destruídos. E são esses mesmos que a gente vai ter que lidar com eles. Então a gente pode utilizar essa vida beleza. A gente pode utilizar especialmente a grande beleza que o Padre Carlos Magno teve essa grande intuição de colocar, a grande beleza da igreja, o rosto mais belo da igreja, que é a santidade. A santidade é o rosto mais belo da igreja. Então, gente, para voltar, nós somos transmissores, não de conteúdos, nós somos transmissores de um acontecimento, de uma experiência. E para transmitir essa experiência, nós podemos caminhar nessa via da beleza. E a grande beleza, além de todas as belezas da cultura, as obras de arte, a música, a literatura, quem não fica extasiado quando lê, sei lá, eu quando li os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, eu fiquei assim, caramba, eu estou diante de uma coisa assim. Então, mas o rosto mais belo da igreja é a santidade. E que santidade? Que santidade? Nós vamos ficar dando para as crianças só a vida dos santos para eles lerem? Também. Mas, vou entrar roubar um pouquinho a palestra do Padre Carlos. O testemunho de santidade que a gente precisa mostrar para essas crianças não é tanto o testemunho de São Francisco e de Santa Teresinha, é o testemunho da santidade de quem? Nossa. E olha só, eu de certa maneira tenho pena dos meus catecúmenos. Eu tenho que mostrar o meu testemunho de santidade para eles. Mas eu busco. A busca da santidade, a sede da verdade, a sede da beleza, quando você é sincero, você vai fazer poesia de santo, poesia de santo é ridículo. Né? Vou fazer uma carinha de São Francisco de Assis agora diante dos meus catequistas. Isso é ridículo. É a busca, nós vamos morrer buscando. Né? Nós vamos morrer buscando. Porque, gente, olha só, santo de altar é assim, Deus olha para a multidão e fala assim, Padre, você e você. Acabou. Quando a gente fala que, quando a gente ouve uma pregação de estímulo à santidade, não pensa que a gente vai estar no altar. Eu sei que eu nunca vou estar no altar. E eu peço aqui para ninguém fazer, se podia correr, ninguém investigar minha vida não. Só vai ter desgraça. Não investiguei. Mas eu busco. Então, o testemunho de santidade é o nosso. O que é o testemunho? É o testemunho da busca da santidade. Voltando aqui, nós buscar a missa, confissão, terço, né? Ler a confissão, estudar, se empenhar, querer ser melhor, né? Principalmente confessar. Vocês têm que encher o saco do padre. Porque quem não confessa não é santo. Mas não é verdade? Quem não confessa, o Papa João Paulo II diz que confessava uma vez por semana. Se ele confessava, coitado de Serginho. Né? Então, é esse testemunho que nós precisamos passar para as crianças, nos catequizando, não só crianças. O testemunho de uma busca de santidade, que a santidade é o rosto mais belo da igreja. E o Papa vai dizer no documento, você tem que falar em latim aí, fica feio falar a pronúncia horrorosa. Mas o Papa fala de uma classe média da santidade, os santos ao pé da porta. A classe média da santidade, quem é que vive a classe média da santidade? Quem? Eu costumo falar, são os habitantes do purgatório. Nós. Não somos nós? Nós somos a classe média da santidade. Claro, gente, isso aqui não quer dizer mediocridade, não. Ser medíocre, aliás, o Leon Blois, um escritor francês, ele falava assim, um passo além da mediocridade, você será santo. Não é ser medíocre, não. A mediocridade te
te prende e você passa a vida toda medíocre, né? Como dizia, sei lá, um santo falava assim, mire o céu e você vai chegar no purgatório. Mire o purgatório e você vai chegar no inferno. Não é ser medíocre. Mas a classe média da santidade é o quê? São aqueles que lutam, caem e levantam. Lutam, caem e levantam. Lutam, quem são esses? Os habitantes do purgatório. Nós. Os santos ao pé da porta. Né? Que caem e levantam todos os dias. Caem e levantam todos os dias. Esse testemunho de santidade, isso é que vai dar para essas crianças, para esses catecúmenos, a experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele vai olhar para você, qual é o seu nome? Ana. Ele vai olhar para Ana, que tem a experiência com Cristo, que tem uma luta para viver na vida dela a santidade. O catequizante dela vai olhar para ela e vai falar assim, eu quero aquilo que a Ana tem. Às vezes ele nem sabe o que é Cristo, mas eu quero aquilo que ela tem. E quando ele se apaixonar por Cristo, aí vem tudo. Aí vem método, aí vem conteúdo, aí vem catecismo, né? Vou tentar. Então, gente, o que eu tinha que falar com vocês basicamente era isso. Né? Catequese é um encontro com uma pessoa. Em primeiro lugar, quem precisa se encontrar com essa pessoa? Nós. E para que a gente se encontre com essa pessoa e passe essa experiência. Né? A fé cristã é um fato, é um acontecimento. Que acontecimento é esse? Um encontro com Cristo. Um acontecimento que não ficou no passado. Um acontecimento que, e nada melhor do que para explicar isso do que a missa. Um encontro que se dá hoje. O fato que não ficou no passado, que nós podemos acessar hoje. Fora isso, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, alguém quer falar alguma coisa, essa palestra eu vou colocar toda no site e vou colocar também lá no Pequenas Catequeses. Vou sistematizar ela. Tá? Bom dia para vocês.